Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Conexão Criminal. Eu me chamo Arley Belo, sou advogado criminalista e aqui é um espaço onde a gente debate o direito penal em conexão com a psiquiatria e com a literatura. Hoje é um desses assuntos que permite fazer essa excursão dentro desses três universos. A palavra da vítima nos crimes sexuais, principalmente, ela basta para a condenação. Nós temos aí a Lei 15.280, que foi publicada semana passada. Nós estamos em dezembro de 2025 e ela trouxe o aumento de penas, a obrigatoriedade do DNA, dentro de uma interpretação muito perigosa, perniciosa, de uma ideologia que a gente precisa debater, precisa ter os pés no chão, porque hoje, seguramente, os crimes mais difíceis de serem defendidos, de ser combatido, uma falsa acusação, uma acusação injusta, são os crimes sexuais. A gente não tem crime tributário, a gente não tem crime de homicídio, tráfico de drogas, que seja tão difícil a sua defesa como os crimes sexuais, porque o standard probatório ele é muito baixo. O standard é o conjunto de provas necessárias para você condenar uma pessoa. E nos crimes sexuais ele é baixíssimo. Não raras vezes basta a palavra da vítima. Mas a palavra da vítima, ela muitas vezes vem com boa fé, mas equivocada. Existem falsas memórias, está aí a psiquiatria, a psicologia, que explica os casos que acontecem disso daí, nós vamos debater isso. Existem pessoas que têm má fé, que mentem deliberadamente, possuem transtorno de personalidade, ou às vezes não, mas tem um caráter duvidoso, quer benefícios, né? Sejam eles econômicos ou pessoais, ou seja lá o que for. E existem pessoas que mentem sem motivo também, né? E a gente precisa estabelecer as regras do processo penal dentro também desse assunto dos crimes sexuais. Porque o processo penal, ele existe, assim como o direito penal, para limitar o poder do Estado. Não se pode perder de vista por que nasceu o direito penal, por que nasceu o processo penal. Não é para prender a pessoa, né? A origem principal do direito penal e do processo é trazer limite ao poder do Estado, porque senão o Estado poderia prender, executar as pessoas, matar, deixar mais preso, o tempo mais preso do que aquele estabelecido na lei, torturar. Mas a lei penal proíbe, porque a lei, ela limita o poder do Estado. É claro que ela vai trazer como consequência a punição também da pessoa. Mas para que existe o direito penal? Principalmente é para limitar o poder do Estado. E nesse assunto dos crimes sexuais, porque envolve questões ideológicas, né, num pêndulo ideológico que nós estamos atravessando, se a gente for olhar o contexto histórico dos crimes sexuais, o standard probatório muito baixo, a visão ideológica nos permite trazer como consequência a preferência de você ter um inocente preso a um culpado solto, o que não coaduna com os princípios processuais penais. Os princípios do direito penal e do processo penal partem do pressuposto lógico que é muito melhor você ter um culpado que fique solto do que um inocente que por um erro judicial fique preso. Mas nesse assunto dos crimes sexuais parece uma inversão lógica dentro desse debate, o que vai nos permitir inferir que o standard probatório ele é muito baixo, muito em decorrência, e vai uma crítica muito respeitosa, mas que vem galgando, não é, essa doutrina de se permitir a condenação de pessoas acusadas tendo por base unicamente, exclusivamente, isoladamente a palavra da vítima, o que não é correto,
porque o standard probatório que decorre aí da doutrina norte-americana, beyond any reasonable doubt, uma doutrina muito importante, essencial nessa discussão e que a gente precisa cada vez mais importar, não se contenta com a palavra da vítima que não seja corroborada com outros elementos. Por quê? Disso daí surgem injustiças, variadas injustiças. E aí você entra no aspecto do princípio do processo penal e do direito penal que a gente estava falando. Você tem um processo penal para referendar uma injustiça e não um processo penal para limitar o poder do Estado. Então é necessário a gente fazer uma autocrítica do que está acontecendo hoje na sociedade, no meio jurídico, nas decisões. Não é? Porque o caminho mais fácil que se tem de se condenar o inocente é através desses crimes sexuais. O standard probatório ele é muito baixo, você tem a exigência quase de se implementar a prova diabólica, assim chamada prova diabólica, você ter que provar que é inocente e não o Ministério Público ter que provar que você é culpado, porque ao Ministério Público basta alegar que a vítima assim o disse. Olha, houve um abuso sexual de 2008 a 2011, né? E é isso aí, várias vezes. A vítima falou, você tem um inquérito policial, o standard probatório é baixo para o inquérito, nesses casos basta, é suficiente, não há dúvida, mas é a mesma coisa dentro do processo e a mesma coisa dentro da sentença, e quando chega no STJ, que é onde deveria dar a luz para se estabelecer o standard probatório mínimo, muitas vezes, não todas as vezes, mas a maioria das vezes a gente tem referendado esse tipo de pensamento e aí inocentes são condenados. Muito em voga de uma interpretação de gênero, que o CNJ também vem trazendo. Essa interpretação de gênero, ela é muito importante, ela é essencial, mas lá no inquérito, não na sentença. A sentença é insuficiente, a palavra da vítima, se não tiver corroborado com outros elementos. Porque senão não precisa do processo penal, basta acusação e dali é só a dosimetria da pena. É o que efetivamente está acontecendo. Agora, é preciso também a gente ter consciência que o abuso sexual, ele existe. E ele é muito grave, né? Traz consequências nefastas para a vida das vítimas. Um trauma muito grande, já documentado pela psiquiatria. Você pode ter o transtorno de estresse pós-traumático, sintomas dissociativos, alterações no sistema de resposta ao estresse, hiperexcitação da amígdala, prejuízo de memória, funções vinculadas ao córtex pré-frontal também são muito atingidas. Então é muito grave os danos que ocorrem quando uma pessoa é violentada sexualmente. O processo ele é muito longo dentro da psiquiatria e da psicologia para você recuperar essa pessoa, né? Há um risco real de depressão, de ansiedade, de autoextermínio, de abuso de substância entorpecente. Isso tudo já é relatado, são fatos que ocorrem, né? A pessoa ela pode se perder de si mentalmente. Né? Essa vítima, ela, com essa dissociação profunda que pode acontecer, ela perde-se dentro da sua própria mentalidade, do seu próprio eu. Ela dissocia, né, da sua própria forma de ver a vida e de se enxergar. Então, é alta complexidade clínica e, por isso, claro, demanda um rigor investigativo e políticas públicas eficazes e sérias, não apenas políticas públicas eleitoreiras. Então, nós vamos discutir essas questões afeitas a esse assunto, que é bastante espinhoso, delicado, mas que precisa alguém dizer, alguém vir e dar a crítica disso daí. Não é? Porque parece que as pessoas ficam com medo de falar e de expor o que está acontecendo e buscar efetivamente uma mudança, uma modernização nessa forma de interpretar. Então, o assunto de hoje é esse, né? A palavra da vítima mente, falsas acusações, DNA e a crise da prova em crimes sexuais. O debate que nós devemos travar com decisões cuja fundamentação, eu vou ler, abre aspas,
Não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito. Fecha aspas. Os senhores podem pesquisar no Google ou no site muitos acórdãos no Brasil todo com essa fundamentação. A pessoa vítima não tem motivo para mentir, então ela está dizendo a verdade, então vamos condenar. Isso é uma pseudo-fundamentação anticientífica que serve só para trazer conforto ao julgador, que tem na sua subjetividade, na sua intuição, que aquele réu é culpado. Porque as pessoas mentem. Por vários motivos, inclusive sem motivo nenhum. Existe pessoa que mente sem motivo. Existe pessoa que tem transtorno de personalidade, como psicopata, como narcisista, como histriônico, como borderline, esses dois últimos muito impulsivos. Existem essas pessoas que têm prazer em interferir na vida do outro, em ver o outro ser condenado. Então você falar que não tem motivo e por conta disso condenar a pessoa é de uma falta de humanidade, não é? Já ultrapassou a barreira do jurídico, já chegou à barreira de ser desumano mesmo. Mas as pessoas têm motivos também para mentir, evidentemente, que tem aquelas que agem por má fé, por vingança, por interesse financeiro, inventam acusações para tirar a guarda, e eu vou passar um relato na sequência de um caso verídico, que assim aconteceu, para os senhores verem, para ilustrar aquilo que eu estou falando. Existem pessoas vingativas, que agem por má fé, criam situações para condenar o outro, para usar o Ministério Público, para usar o Poder Judiciário, como um instrumento de vingança. Isso existe. Você também tem aquelas pessoas que estão certas que aquilo ali foi de fato o ocorrido. Eu me recordo de um caso muito rumoroso da protagonista Jennifer Thompson. Virou filme, livro, estudos variados no meio jurídico acadêmico dos Estados Unidos, aqui do Brasil também. Essa moça, ela foi de fato violentada em seu apartamento em 1984, na Carolina do Norte, por um rapaz que invadiu seu apartamento com uma faca na mão. Ela jurava de pé junto, fez o retrato falado e jurava de pé junto que aquela pessoa que lhe for apresentada no reconhecimento era de fato. Ela não conhecia e nunca tinha tido contato. Foi condenada à prisão perpétua. Quando passaram-se mais de 20 anos, surgiu o exame do DNA e comprovou-se que o rapaz era inocente. Que quem havia condenado, quem havia efetuado o crime foi um outro que tinha várias passagens por crimes sexuais, que também estava preso e por isso tinha ali o seu exame de DNA confrontado e houve a similitude do DNA e comprovou-se que foi o outro rapaz. Quer dizer, prendeu-se uma pessoa inocente porque a vítima reconheceu, houve um reconhecimento. Veja bem, a vítima, ela tinha certeza que aquela pessoa era o seu algoz violentador. Ela não tinha nenhuma dúvida. Se você pegasse um exame de mentira, um teste de mentira ou da verdade, ia dar que era verdade. Porque ela confiava plenamente que aquele rapaz era o seu algoz. Veja então que a mente humana, a memória humana, o processo mnemônico, ele não é como se fosse um filme ou um retrato que você pode ver e deixar guardado e dar o play, o replay para ver e rever a hora que você quiser. Isso não existe. É muito mais complexo a mente humana. Tem N variantes dentro do mecanismo da mente humana, onde vai se traduzir
numa falsa memória. E não adianta dizer que a pessoa falou uma, duas, três vezes do mesmo jeito, ou que foi muito firme e coerente no seu depoimento, porque isso é inútil. Isso não existe dentro da psiquiatria. Então, você fundamentar uma decisão, uma sentença com essa jaez, é também uma pseudo-fundamentação anticientífica. Você sempre tem que buscar elementos fora do subjetivismo, seja do juiz, que tem uma intuição que aquela pessoa é culpada, porque se a vítima acusou, não tem motivo, então é certo que a pessoa é condenada, por que vai mentir? Não é? E a gente está vendo que a pessoa tem má fé, ela tem vingança, ela tem essas falsas percepções. Está aí o caso da Jennifer Thompson, extremamente importante e relevante para a gente fazer um estudo de caso dentro desse aspecto. Existem as pessoas que são sugestionadas. Há uma sugestão, seja pela polícia, seja pelo pai, pela mãe, pode ser uma criança que está sendo sugestionada. Você tem memórias que são plantadas, que são criadas. Então é muito complexo você ter uma prova puramente subjetiva e a partir daí trazer uma conclusão de uma gravidade de um cometimento de um crime só por aquela particularidade. É necessário a gente ter elementos que corroborem, elementos externos a essa situação. Vocês vejam que mesmo na Bíblia, não é, nessa questão da má-fé, a gente tem a síndrome da mulher de Potifar, que acusou José injustamente de uma violência sexual, que eu vou evitar de falar o nome para não ter problema com o YouTube, mas está lá na Bíblia, porque José não quis relacionamento com ela. E ela se vingou fazendo a falsa acusação, por isso chamado síndrome da mulher de Potifar, uma simulação de uma violência sexual. Eu quero que os senhores então acompanhem esse vídeo desse depoimento desse rapaz que foi falsamente acusado. Um ano morando junto com a criança, até que quando a menina tinha 1 ano e uma semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Mas eu acabei achando a mãe em outro município e ia visitar a criança. Mas a coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre, essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita. Ela, para se defender nesse processo de regulamentação de visita, não sei o que, de se defender de quê, mas ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. E deu certo, né? Pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez, faz questão de botar depois nos relatórios dela, é que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer, foram 3 linhas. Tá? Não é laudo nem parecer, é uma coisa que não é nada, tá? Porque um laudo tem que seguir as normas do Conselho Federal de Psicologia. Para ser um laudo psicológico tem que ter isso. Tá? E não só como ela intitulou o documento, foi uma declaração. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai ou agressor. Os termos são esses, ponto final, acabou, e destruiu 2 vidas. Em 2004, o próprio juiz que tinha cassado o meu direito de visitação cassou a liminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo. Então eu passei a ter o direito garantido de visitação pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Mas, embora com direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo. Eu reclamo ao juiz, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico de DNA, isso é caso de terapia, um crime, tá, cometido contra a criança pela mãe. O juiz quer tratar como terapia. Para mim, não é caso de terapia. Para mim é caso de polícia, é caso de cadeia. Então vai ser muito difícil um convívio com essa criança. Eu acho que é uma criança que morreu.
Tanto o pai perde os filhos aí. Eu perdi a minha. Mas vou continuar lutando, tá? Para vê-la, tá? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança de reverter esse quadro. Todo mundo diz que estamos protegendo a criança, mas o que acontece, na realidade, é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Porque quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira, ela está em risco. Porque se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas se for falsa, a mãe deve ser afastada? Então, os senhores percebam, existem acusações que a pessoa acredita piamente que está dizendo a verdade, mas que não corresponde à realidade porque é uma falsa memória. Como eu acabei de dizer, a memória ela não pode ser comparada a um gravador, a um CD, né? A um filme que você dá o play e volta a hora que quer. Isso não existe dentro da memória humana. É um contexto muito mais complexo. Os senhores vejam o caso há pouco relatado da Jennifer Thompson. Ela tinha certeza absoluta que era o rapaz, que ficou décadas preso. E só com o exame de DNA que foi resolvido. Prova que a sinceridade da pessoa não é suficiente. Prova que só o relato da vítima não é suficiente. Então é necessário pesquisar outros elementos além da palavra da vítima. A gente observa também que existem pessoas que são sugestionadas, existem pessoas que são ameaçadas. Um desses casos eu tive a oportunidade de advogar e escrever o meu primeiro romance, O Segredo das Cartas, que a segunda edição já se encontra esgotado, mas eu fiquei tão assustado com esse processo, com o quadro desse processo do interior de Minas Gerais, que eu fui obrigado a escrever esse romance. Todas as provas dos autos, aqui não só a palavra da vítima, uma filha, criança de 7 anos de idade, acusando o próprio pai de violência sexual, com vários elementos, indícios que davam a entender que aquilo era verdade, ao ponto de eu mesmo ficar convencido que o meu cliente era culpado. Entretanto, com o decorrer do processo, dos elementos probatórios, nós fomos levados a iniciar a desconfiança daquela autoria por causa das cartas, por isso o segredo das cartas, que a filha constantemente mandava para o pai, não falava nada do fato em si, cartas de aniversário, de Réveillon, Feliz Natal, esse tipo de situação, mas que uma criança que é violentada, como a acusação estava dizendo, diversas vezes durante toda a infância, nunca iria relatar ou fazer. Então eu descobri, eu perquiri, eu desconfiei que ali tinha alguma coisa muito esquisita, porque uma criança não faria isso, brigando inclusive com a mãe, para que essas cartas fossem enviadas para o pai. Eu gostaria que os senhores também assistissem uma reportagem, né? Uma curta reportagem de um caso de uma falsa acusação. Menina de 15 anos confessa à polícia que mentiu sobre um estupro coletivo para incriminar os colegas. O caso começou com uma denúncia gravíssima que mobilizou a Polícia Civil e levou 6 adolescentes entre 14 e 15 anos a serem identificados e até internados. Assim que recebeu o relato, a polícia seguiu com todos os protocolos: acolhimento da jovem, exames no hospital e no Instituto Médico Legal. Mas as investigações logo levantaram dúvidas. Câmeras de segurança e registros da escola comprovaram que os meninos estavam em sala de aula no horário indicado, e a reconstituição do trajeto não apresentou nenhuma evidência do crime. Confrontada, a menina confessou que inventou tudo como vingança porque sofria bullying e chegou a se machucar para dar credibilidade à história. Enquanto isso, famílias inteiras viveram dias de terror. A mãe de um dos meninos desabafou, disse o seguinte:
Só Deus sabe o que eu passei por conta dessa mentira. Quase perdi o meu emprego. Enquanto isso, ela ria na delegacia. Casos como esse são devastadores, não apenas para os acusados, mas também para as próprias mulheres que realmente sofrem violência, pois dão munição a quem desacredita das vítimas, fazendo com que muitas tenham medo de denunciar e fiquem em silêncio quando mais precisam de apoio. Que a gente diga as falhas inúmeras do procedimento judicial no Brasil. Um dos casos mais rumorosos recentes foi o caso do Antônio Cláudio, que os senhores podem ver que está passando aqui, porque esse caso é bastante famoso e foi relatado pela Rede Globo, onde os senhores podem pesquisar sobre o caso do Cláudio. Esse caso, ele se inicia porque um rapazinho de 11 anos estava no cabeleireiro do seu bairro quando adentrou no mesmo estabelecimento o Cláudio, que foi prontamente reconhecida a sua voz como o violentador sexual desse rapazinho de 11 anos, que posteriormente o reconheceu também visualmente. Apesar desse rapazinho ter dito que o seu algoz era alto e magro e o Cláudio baixo, 1,59 m e mais cheinho, e que o algoz teria uma cicatriz no rosto e o Cláudio não tinha cicatriz no rosto, ele foi processado, apesar de um dos detetives da Polícia Civil ter chegado à conclusão que não era ele. Ele foi processado porque nesses casos o standard probatório para o recebimento da denúncia praticamente não existe. Não se faz um estudo sério, acurado, para receber a denúncia nesses casos. Ou seja, é aquela história, o crime é muito grave, depois a gente vê lá na sentença. E passa por cima disso, você tem a gravidade da imprensa está acompanhando esse caso, porque foi um caso rumoroso de 2014 e houve uma repercussão muito grande, e aí o standard probatório para o recebimento da denúncia vai a 0. Você tem um reconhecimento posterior fotográfico, sem as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, por outras 3 vítimas que reconhece esse rapaz Cláudio como o algoz, também violentador sexual dessas outras 3 vítimas, e ao final do processo ele é condenado por todas essas violências sexuais. Então você tem uma série de fatores aqui graves. O primeiro, que o fundamento da sentença foi que as vítimas eram coesas e firmes no reconhecimento do caso do Antônio Cláudio. Todos reconheciam nele o algoz e de uma maneira firme, uníssona. Então o juiz deduziu daí que ele realmente era o autor. Um mito sobre a memória gravíssimo, porque não tem nenhum livro de psiquiatria, nenhum livro da prova testemunhal, dentre tantos que existem, clássicos, seculares, que diga que a palavra da vítima sendo coesa, uníssona, firme, significa que seja verdade. Nenhum livro de psiquiatria ou de direito vai falar isso. Mas você tem decisões, e aqui é necessário que o Poder Judiciário estabeleça o meia-culpa. Você tem decisões que fundamentam a condenação nisso. A vítima foi séria, a vítima foi coesa, a vítima foi de uma maneira que eu, como juiz, senti a veracidade no que ela estava falando. Outra não foi a decisão desse caso, que eu relatei para os senhores, desse meu primeiro romance,
o segredo das cartas. O juiz aqui, um excepcional juiz, ele condenou o cliente, o meu cliente, porque a vítima foi verdadeira, que o juiz olhou nos olhos da vítima e via verdade nos olhos da vítima. E no final, na revisão criminal, assim como o caso do Antônio, foi também uma revisão criminal, ele foi absolvido. E eu sei que é verdade, porque apesar do meu cliente ter falecido há alguns anos, a filha, que é essa vítima, até hoje manda mensagem para mim. Até hoje manda mensagem para mim, passados 10 anos dessa revisão criminal. Por isso eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, da verdade do que eu estou falando. Então, a gente tem que, nesse caso do Antônio Cláudio, nós tivemos um mito sobre a memória, que o juiz assim o fez. Nós tivemos também a desatualização judicial. Gravíssima, porque o julgamento se baseou nesse mito sobre a memória humana, desconhecendo a cognição e a memória, provando assim a desatualização do juiz brasileiro. O juiz brasileiro, ele julga com base nesses elementos de convicção, né? A cicatriz que existia no rosto, o juiz, nesse caso do Antônio Cláudio, disse que poderia ser que ele estava rindo, então deu uma ruga, ou poderia ser algo que a vítima confundiu, mas não levou em consideração que o Antônio não tinha nenhuma cicatriz em seu rosto. Ou seja, esse caso aqui não é que existia falta de prova, né? Nós tivemos várias provas da inocência, vários elementos da inocência que já vinha desde o inquérito policial, com um detetive da Polícia Civil acusando que aquilo ali não estava muito bem. Passou o standard probatório muito baixo para o recebimento da denúncia e na sentença bastou a íntima convicção do juiz, que entendeu que os elementos eram suficientes porque as vítimas todas reconheceram por elemento fotográfico, fora do padrão do artigo 226 do Código de Processo Penal, porque esses casos aqui no Brasil é assim, o juiz pega a foto, é esse sujeito aqui? É esse aí. Pronto, está reconhecido. E isso fundamenta uma condenação gravíssima dessa daqui. Então a gente só pode levar em consideração uma desatualização judicial e esse mito sobre a memória humana, onde passou-se por cima disso tudo e está aí. Os senhores podem acompanhar pelo canal da Globo na internet, no YouTube, esse caso todo relatado do início ao fim. Um caso gravíssimo, mas que é um retrato do que acontece no Brasil nesse tipo de acusação. Vamos agora ao populismo penal da Lei 15.280, essa lei que aumentou a penalidade dos crimes sexuais, principalmente destinado àqueles crimes de violência presumida, né? Uma visão bem focada, direcionada para os crimes sexuais contra os menores de 14 anos, ou que tem alguma debilidade, ou tenha cerceado ou limitado a sua forma de autodefesa, assim chamados vulneráveis. A ideia, ela é decorrência do simbolismo penal, é decorrência do direito penal máximo, porque ela parte do pressuposto que se aumentar a pena vai diminuir a criminalidade. É claro que isso não acontece. Nós temos um quadro de simplificação, de busca de votos, de um respaldo, como se dissesse assim, olha, nós estamos fazendo algo para a segurança das nossas crianças, para diminuir os crimes sexuais, então nós estamos aumentando a pena. Vou falar para vocês, essa pena foi aumentada no ano 2000, salvo engano, foi a lei 12.015, salvo engano. Passaram-se aí 25 anos, aumentar, agora como o tempo está tudo muito mais rápido,
daqui a 10 anos eles vão aumentar de novo a pena. A ideia é sempre a mesma, combater a criminalidade, ao invés de buscar a solução correta do combate à criminalidade, que é educação, não é? Essa prevenção, ela primária, ela é muito mais importante, o conhecimento, você trazer mecanismos de proximidade da justiça, da polícia dentro da comunidade, você promover esporte, lazer, cultura. Isso sim vai combater de uma maneira mais eficaz a criminalidade sexual, quando a criança tem conhecimento, tem mecanismos de compreender o que é abusivo do que não é, do que a pena abstrata aumentada. É claro que a pena abstrata ela é muito mais rápida, mais simples e permite que esses políticos que ou não sabem, não têm conhecimento, ou fazem de uma maneira bastante perniciosa o uso do direito penal para angariar votos, faz com que eles lancem mão desses mecanismos, né, puramente eleitoreiros. Não há dúvida nenhuma, nenhum jurista sério, penalista sério, vai defender a ideia que aumentar a pena vai diminuir criminalidade. Não existe isso. Vamos aumentar a pena do tráfico de drogas, que os traficantes no Rio de Janeiro que estão com um fuzil na mão, vão largar o fuzil e vão procurar um emprego, né, no asfalto, na cidade, porque a pena agora ficou muito grave. Eles pensam assim, ou querem fazer a sociedade pensar assim, mas eu vou dizer para vocês, isso daí não existe, não vai acontecer, não vai diminuir nada, absolutamente. Os crimes sexuais, eles têm outros parâmetros, inclusive parâmetros ligados à pedofilia, a tipos, não é, de parafilia, onde você precisaria ter um outro discurso social, muito distante daquele que a gente tem visto dentro da sociedade, pautado por princípios morais, éticos, mais rigorosos. Então, a sociedade ela é levada dentro do mecanismo eleitoreiro, não é? Da gente ter hoje uma situação de viés de gênero, que é muito importante, não é? Quando a mulher chega numa delegacia ou no hospital dizendo que foi vítima de violência, ali o viés de gênero, ele tem que funcionar, aquilo tem que ser registrado e tem que ir para frente, é claro. Mas o viés de gênero numa sentença, não. O viés de gênero numa sentença ultrapassa as barreiras da racionalidade do mundo jurídico, do processo, do direito. O viés de gênero é essencial e muito importante para início da investigação, mas não para o final do processo. Então, às vezes, não é, as diretrizes do CNJ são interpretadas ou são tidas de uma maneira bastante lata, alargada. E isso se traduz num déficit muito grande para se buscar equacionar quem cometeu o crime daquele que não cometeu, que está sendo vítima de uma falsa acusação. Coloca todo mundo dentro do mesmo balaio. E aí você tem situações paralelas, como o tema 1121 do STJ, que colocou também tudo junto, né, os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Eu não posso falar aqui as palavras, né, diretas, mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Quer dizer, a pena de passar a mão numa pessoa ou de um ato sexual violento é a mesma coisa, afrontando de uma maneira direta o princípio da proporcionalidade, que é outro princípio bíblico, antes da Bíblia, da lei de Talião. Isso é uma coisa mais antiga que andar para frente, quando se fala olho por olho, dente por dente. Não é que você está permitindo a vingança, apesar de ser vingança também, a pena, mas quando fala olho por olho, é que se a pessoa arrancar um olho seu, você tem direito a arrancar um olho da pessoa. Se a pessoa tirou um dente seu, você tem direito a tirar um dente da pessoa. São Tomás de Aquino,
Os grandes juristas, não é? Todos eles defendem a proporcionalidade, mas aqui no Brasil, esse tema 1121 quis inovar e colocar fatos diferentes com a mesma pena. Então, você não está punindo a pessoa que passou a mão de uma maneira exemplar, não. Você está privilegiando aquela pessoa que cometeu um ato sexual violento com a mesma pena da pessoa que passou a mão. Porque já que é a mesma coisa, você até incentiva a violência nesses casos. Se a pessoa tem consciência disso. Já que é a mesma coisa, é a mesma pena, é a mesma situação. Então, é um mundo de irracionalidade porque você deixa a ideologia política barata, rasa, tomar conta do tema. Não faz sentido uma pessoa ser punida com a mesma pena que passa a mão do outro que violentamente introduz o seu órgão sexual na outra pessoa, violentamente. Não faz sentido. Porque os atos são diferentes e as penas precisam ser proporcionalmente diferentes de acordo com a violência. Isso é uma coisa óbvia, mas no Brasil não. No Brasil as pessoas têm medo. Olha, você está defendendo. Gente, isso é o princípio da proporcionalidade. Isso é uma coisa milenar. Isso não é de agora. Isso está no Código de Hammurabi, escrito com todas as letras. Então, é uma situação que a gente precisa ter seriedade para debater e coragem para vir aqui e dizer. A DPF 1107 também, do Supremo aqui no caso, que questiona a vida pregressa, o modo de vida das vítimas de crimes sexuais, proibindo a análise disso. E isso teve reflexo também no júri, quando você proíbe de se investigar a vida da vítima. O que a vítima fazia, não fazia, às vezes permite, às vezes não permite. Quer dizer, você cria uma insegurança muito grande. É claro que você não vai desrespeitar a pessoa. É política extremamente preocupante com esses impulsos de expansão do direito penal e diminuição dos direitos e garantias, né? Sempre com essa visão muito populista, muito de direito penal máximo e se esquecendo de indicadores da dignidade da pessoa humana, de justiça social. E certamente que maior punitivismo não significa que haverá menos crime, significa que nós temos o standard processual, probatório, standard probatório diminuído. Não é? A exigência de prova, ela vem sendo diminuída nesses casos, o que retrata maior injustiça, não é? Maiores prisões injustas e nenhuma redução de criminalidade nesses casos. Nós chegamos ao final de mais um vídeo. Eu acho que nós conseguimos demonstrar que a emoção, nesses casos, ela também mata, ela também produz injustiças, porque você acaba condenando inocentes. Então, no afã de querer combater esse tipo de criminalidade, você acaba pegando muitas pessoas inocentes. A gente precisa equacionar o fato de que a memória é falha, que existem pessoas que mentem e que a gente nunca pode abrir mão de provas objetivas e que corroborem com o elemento central, sim, do viés de gênero, que serve para iniciar a investigação, que serve para trazer um subsídio para o inquérito policial, que é a palavra da vítima, mas que nunca pode ser isolada a fundamento de uma condenação de um crime tão grave como esse, com tantas distorções ideológicas, com tanta exploração barata política, que não resolve o problema e que a gente precisa começar a falar e criticar, porque a gente precisa de soluções eficientes e não soluções populistas. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, siga o canal e até a próxima. Muito obrigado.